Pode ligar o microfone dele. Só a gravação. Letícia. Boa noite, pessoal. Eu sou a Natália, tá bom? Hoje eu vou estar aqui mediando esse evento junto com a Gabriela Barbosa, que também é extensionista do nosso projeto. Hoje nós estaremos com a presença de duas pessoas com o nome Davi. Talvez isso dê um pouquinho de confusão, mas nada demais, tá bom? Eu já adianto que vocês podem fazer comentários, tá bom? No chat durante todo o evento. As perguntas a gente costuma deixar mais para o final, mas fiquem à vontade para ir colocando no chat que a gente sempre vai ler. Gabi, quer se apresentar? Boa noite a todos, eu sou Gabriela, estudante do 9º período, também faço parte desse projeto de extensão sobre práticas jurídicas. Estou muito ansiosa para ver o que o professor Davi trouxe para a gente hoje, que é o convidado que também se chama Davi. Professor, quer fazer alguma fala antes do evento ou já posso apresentar vocês? Não, só agradecer a disponibilidade de tempo do colega aqui, Davi Ferreira, que ele prontamente aceitou o nosso convite para abordar a sua trajetória nessa área de direito internacional. Porque, por vezes, o aluno ele fica meio ressabiado nesse tipo de área, né? Porque tem uma pouca divulgação e, por vezes, pode pensar que é uma área de poucas perspectivas, quando, na realidade, ela abre um leque muito grande para o operador do direito que atua nessa atividade. Por isso, eu quero agradecer a gentileza dele em repassar para os nossos ouvintes aqui, nossos alunos, tanto da UF como de outras faculdades, o seu conhecimento nessa área, que é muito interessante. E é uma área que, às vezes, eu falo, né? Eu fiz o meu mestrado no internacional, fiz o doutorado, todo na área internacional. Então, é uma área que eu tenho um afeto muito grande, apesar que na UF, minha área é processo penal. Mas o que eu tenho escrito, na grande maioria, é tudo ligado ao direito internacional. Então, eu queria agradecer a presença dele, né? E sinta-se à vontade. E, se quiser, pode começar. Calegari, antes que fale. Calegari, quer falar? Eu, antes, só compartilhar uma alegria muito grande de estar vendo no projeto de você, Davi, que é uma pessoa muito querida, meu colega de faculdade, e com a presença do Davi Ferreira Baixo, que também é uma pessoa muito querida, meu colega de estudos, desde a época que eu estava no mestrado, ele na graduação. Então, eu assisti toda a dedicação e esforço dele desde o início, e vê-lo hoje bem realizado, bem encaminhado, numa carreira curta, mas já bem consolidada, e como aluno da UF, isso é muito gratificante de compartilhar esse momento aqui com ele. E poder trazer na pessoa do Davi uma expectativa concreta para os alunos que estão se formando, né, Davi? Porque a gente vê a ansiedade, principalmente quem já está no 7º, 8º e período para frente, já vai batendo aquela ansiedade de final de curso e do que vem depois. Então, trazer um colega que tem essa experiência já, essa realização, é muito importante, porque mostra que tudo é possível, desde que você tenha um foco, né, e uma determinação que você vai fazer. E, acima de tudo, a gente pensar nas carreiras fora do Estado, porque fora do Estado também tem vida, né, e principalmente onde pulsa o direito é fora do Estado. E essa área que o Davi Ferreira Bastos atua é uma área que tem uma possibilidade de atuação muito grande, seja em organismos internacionais, na ONU, da OIT, e eu já tenho falado para os alunos na área trabalhista, concurso para a OIT é um concurso excepcional, né? Seja como advogado, dando parecer para consulado, para embaixada, como o Davi faz.
Então, Davi Ferreira Bastos, seja muito bem-vindo aí com a gente mais uma vez. Boa noite a todos. Obrigado, professor Davi, obrigado, professor Calegari, pelo convite e pela oportunidade de dialogar um pouco da profissão, da advocacia, né? Para os alunos da UF. Professor, licença, desculpa só eu te interromper, mas eu posso ler brevemente a sua apresentação para o pessoal que está aqui? Desculpa, eu não entendi. Eu posso... Ou você quer se apresentar? Pode ser também. Pode me apresentar, ou eu posso me apresentar, o que você preferir. É porque a gente sempre coloca para o pessoal, né, quem que a gente está chamando aqui para ser nosso convidado da vez. Então, o projeto Área de Atuação do Operador de Direito, ele é coordenado pelo professor Davi Augusto, que é professor adjunto de Direito Processual Penal da Universidade Federal Fluminense. Ele atua no Departamento de Direito do Instituto de Ciências Sociais de Macaé, é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal, doutor em Direito, mestre em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador de monitoria do Departamento de Direito de Macaé, cadastrado no CNPq como líder de pesquisa, sendo que a mesma é direcionada ao direito processual penal, direitos fundamentais e direitos humanos. O professor Davi Augusto também integra o programa de pós-graduação em Direito da UF Macaé. Já o Davi Ferreira, que é o nosso convidado de hoje, ele possui graduação em Direito pela Universidade Federal Fluminense, é advogado inscrito no quadro da Ordem do Rio de Janeiro, atuante há 5 anos nas áreas de Direito Internacional Público e Privado, Direito Civil e Assessoria a Empresas. Também é membro do grupo de introdução à pesquisa jurídica, vinculado ao núcleo de pesquisas sobre práticas e instituições jurídicas. Seja muito bem-vindo para a nossa roda aqui de conversa. Aos ouvintes, com essa breve introdução das áreas em que ele atua, já podem ir pensando em perguntas, em curiosidades que vocês queiram saber, porque esse é o intuito do projeto, de mostrar as possibilidades que a gente tem. Está com você. Obrigado, Natália. E só concluir os meus agradecimentos da oportunidade do diálogo com os alunos da UF, o qual me traz muita alegria, porque é a casa que me formou. Então, é sempre muito interessante poder voltar à universidade e falar para aqueles alunos pelos quais eu, em algum momento, compartilhei, né? E tenho certeza que há um saudosismo muito grande quando a gente deixa a universidade. É um pouco diferente para vocês, né? Essa parte online, muito online, né? Esses dias eu recebi no escritório um professor da UF, que veio conversar e resolver um caso, e eu perguntei para ele, e aí, como é que estão os alunos da UF? E ele falou assim, agora com essa questão virtual, online, pandemia, está meio complicado, porque parte dos professores estão dando aula online, a outra parte presencial, então aquela questão do corredor, aquele diálogo, aquela troca, não está acontecendo como acontecia antes. A faculdade está um pouco abandonada e isso está me deixando muito triste. Então, eu espero que vocês voltem quanto antes aos corredores da universidade, porque essa troca ali dentro do edifício mesmo, dentro da parte física, é extremamente importante para a gente, inclusive, definir as nossas opções profissionais. Não tenham dúvidas que foi do diálogo com os meus amigos que estagiavam em outros locais e das experiências que eles tinham, foi que eu acabei moldando o que eu queria fazer e, enfim, as definições que eu acabei tendo em vida. Dito essa pequena apresentação, né, só vou reiterar que sou advogado, atuo principalmente com direito internacional. Na verdade, eu atuo principalmente com clientes estrangeiros, né? Falar de direito internacional privado é falar, lógico que numa tese minimalista, falar do Estatuto do Estrangeiro aqui no Brasil e o regramento desse estrangeiro em território nacional. Tem muita coisa a mais dentro do direito internacional privado, mas falar disso dentro de uma atuação profissional é a gente verificar o trânsito dele, como que ele entra, o que ele sai, o que ele pode fazer aqui dentro do país. E eu atuo com esse público prioritariamente, né? Europeus, americanos, chineses, que querem vir ao Brasil, querem negociar, e o Brasil é um país extremamente engajado no cenário econômico mundial,
Então, vocês podem imaginar que, sendo um país engajado e sendo um país signatário de acordos internacionais, que muitas demandas, né, são trazidas diariamente para a âmbito jurídico, né? Contratos desrespeitados, né? Pessoas que abduzem crianças para outros países, né? Então, você tem Convenção de Haia, você tem desde uma legalização de documento, né? Que você, há alguns anos atrás, você tinha que fazer pelo consulado, e hoje você já tem a Convenção de Haia regularizando, né, através do apostilamento, os documentos. Você tem de uma coisa simples a algo extremamente complexo, né, como definindo, por exemplo, a competência territorial, uma competência jurisdicional de um contrato internacional, né, você perpassa ali pelo direito aeronáutico, direito marítimo, ou seja, é bastante rico, bastante interessante a área do direito internacional, e dialogar, principalmente, para mim, que sempre fui muito curioso, sempre fui muito interessado com outras fontes de direito, é algo fantástico, eu diria para vocês. Muitas das vezes a nossa origem é o direito brasileiro, obviamente, né? O direito romano-germânico, então a gente tem um alinhamento mais afinado com alguns países, né, que também têm as mesmas fontes de direito. Mas é muito rico quando a gente trata com um advogado, por exemplo, um advogado britânico, que tem uma fonte jurídica absolutamente distinta, um advogado americano que tem uma fonte jurídica extremamente distinta, mas que, no final das coisas, os direitos se parecem muito, né? A lógica ela é muito semelhante em todos os locais. Então, é bastante rica e bastante interessante, e é sempre desafiador, porque é impossível, com a especialização da ciência hoje, né, é impossível um operador de direito saber com profundidade todas as áreas. O que dirá saber todos os direitos de todo mundo? É algo extremamente improvável, né, eu diria. Então, trabalhar com o direito internacional é trabalhar sempre com inovações, ter a necessidade de estar sempre vinculado ao estudo, a leituras, a atualizações, porque na dinamicidade de vida e de mundo que vivemos hoje, sempre são necessárias essas atualizações constantes. E vou tentar falar um pouco como eu cheguei no direito internacional. Entrei na Universidade Federal Fluminense, né, já se eu não me engano, no segundo ou terceiro período, eu já participava de um projeto de extensão, que é o GIPED, UF, que até hoje eu sou vinculado, que é o Núcleo de Pesquisas Jurídicas e Práticas da UF. E eu já me vinculei ao projeto de extensão e já fui me enveredando ali por projetos de extensão que eu achava interessante, né? O coordenador do GIPED, o professor Ronaldo Lobão, ofertava ali alguns projetos que você poderia participar. No caso, estava muito em evidência o caso Raposa Serra do Sol, que estava em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, você trabalhava ali, tinham outros casos específicos, né? Casos de furto de energia, casos de pescadores tradicionais, ou seja, eu já fui me enveredando por aquele caminho da iniciação científica. E logo no período seguinte eu já fiz a prova da monitoria e acabei sendo aprovado e virei monitor de pesquisa jurídica dentro da UF já. No mesmo ano que eu era monitor, eu já fiz uma candidatura para esse escritório que hoje eu sou sócio, de estágio, e acabei sendo aprovado e comecei a trabalhar. Estagiava, fazia o projeto de extensão da UF e era monitor. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que eu tive o máximo de abertura cognitiva possível dentro da universidade. Eu fui testando tudo, eu fui experimentando todos os sabores que me eram ofertados. Tanto da monitoria para você... o professor, em algum momento, ele te dava a oportunidade de conduzir um tópico da aula. Então, para você ter aquela experiência, se ministrar uma aula, se ser um docente seria algo que me interessaria, tanto na área profissional, já atuando, já trabalhando mais administrativamente, porque a gente, quando entra... deixa eu só fazer uma pergunta. Qual o período do projeto, ou são períodos distintos?
São períodos distintos, É um período distinto. O objetivo do beleza. projeto é atingir todo mundo, né, para que ele tenha uma perspectiva de quando ele sair da UF formado, para onde ele vai se direcionar. Não, perfeito. E já no início eu fui, enfim, né, testando tudo o que eu gostaria de fazer, o que seria mais interessante. A gente entra na faculdade, perguntei sobre o período, porque a gente já entra querendo saber lei, né? Saber procedimento, como é que eu processo alguém, aquela coisa de no primeiro período, qual a Constituição, como se entender a Constituição fosse a única coisa determinante. Pelo contrário, né? Bases para a construção do seu raciocínio jurídico ali no estudo de introdução, né? Eu lembro do professor Alexandre Veronese, na ocasião, que trabalhava com o Norberto Bobbio, e a gente, porra, eu vou ler teoria de direito, eu quero saber como é que ganha no juizado, né? Como é que faz aquela lá, como é que instrui o processo, isso ele não está ensinando ainda. E aí, já no terceiro período, eu já estava ali mais com os processos administrativos, com a monitoria dentro da faculdade, trabalhando em extensão e desenvolvendo, né, um pouco do raciocínio. Dentro disso, vendo os meus amigos. Por isso que eu falei que é muito importante e a importância do projeto de extensão, ela é bem adequada para um período de pandemia, para essas experiências profissionais que acabam, porque dentro de uma faculdade dos corredores, a gente vê os alunos de 7º, 8º período, com quais a gente faz amizade, que podem nos ajudar ali, explicar sobre estágio, explicar sobre projetos de iniciação, né? Eu fiz a faculdade aqui em Niterói, na UF aqui de Niterói. E aí, como é que alugava a quadra para jogar o aluno? A gente não sabia como é que fazia, quais os caminhos para você poder alugar a quadra lá. Ou seja, da coisa mais básica, que é de alugar a quadra da universidade, até você participar de um projeto, a gente precisa dessa troca, né? Tá aí o professor Calegari, que não me deixa mentir, sobre os caminhos de entrar num mestrado, de um doutorado, como é que faz, né? E aí, o que tem que fazer para conseguir? Então, são essas questões que acabam nos levando para uma vida profissional que nem sempre a gente escolhe. Falar de vida profissional, eu lembro de uma aula de metodologia jurídica, que o professor perguntou assim, quem aqui quer ser juiz? E 80%, 90% dos alunos levantaram a mão, né, que todos queriam ser. E ele falou assim, tá, mas quem vai ser o advogado? Porque se não vai ter quem ser advogado. Quem vai ser o serventuário? Porque se vocês entram no fórum, tem um serventuário ali sentado. Vocês já imaginaram que não vai ter vaga para todos vocês como juízes, se todos vocês quiserem ser juízes? E ele começou essa questão porque a gente entra na faculdade fazendo uma leitura de que determinadas profissões são idealizadas e já com uma tendência muito forte, né, a talvez não escolher uma profissão. O que eu posso dizer para vocês é que eu entrei na faculdade e a única coisa que eu não queria ser era advogado. É isso que eu posso dizer para vocês. A única coisa que eu falei, eu posso ser o que for dentro do direito, menos advogado. E está aqui hoje. Sou advogado já há mais de 9 anos, atuando, e devo dizer para vocês que escolhi a melhor posição dentro do direito. Esses dias a minha estagiária me perguntou, estava com ela no fórum explicando aonde ficam as varas. Falei, se você quiser ir no banheiro, esse corredor aqui é o melhor. Se você quiser um local para estudar, sobe para o tribunal, porque a biblioteca da segunda instância é muito melhor, e ninguém vai na segunda instância. E ela falou assim para mim, doutor, por que você escolheu ser advogado? Te acho tão inteligente, por que você não virou juiz? Eu falei assim, porque juiz é a pior posição. Eu conversando com ela da minha opinião, eu acho que o juiz é a pior posição dentro do processo. E ela falou assim, a pior? Mas o juiz é que manda. Aí eu falei assim para ela, eu falei, tudo bem, na final da Copa do Mundo, se você prefere apitar e dar a falta e confirmar o gol, tudo bem, eu prefiro fazer o gol. Então, se essa é a sua opinião... E ela foi me perguntando sobre as posições e sobre como conseguir, o que fazer.
E depois de poucos minutos de conversa, ela falou assim, eu nunca pensei sobre advogado, eu vou pensar sobre isso. E, enfim, abrir, se abrir para conhecer as profissões. Será que é legal ser juiz? Será que é bom ser promotor de justiça? Qual a função de um serventuário? Qual a função de um oficial de justiça, né? Ter essa leitura sobre as profissões, o que fazem, como fazem, dentro de uma faculdade de direito, é muito importante. Apesar de entender que o direito em si, ele abre as possibilidades do operador dele ao infinito. Você pode fazer tanta coisa com o direito, até ser empresário no final da faculdade, você pode escolher ser, porque você vai precisar dessa base técnica jurídica para fazer os seus contratos, né? Saber se você está violando ou não algum direito, algum princípio. Então, eu diria que é uma das melhores carreiras a serem feitas, né? E dentro dessa perspectiva de evolução, de estudo, chegou um momento que eu me deparei com fazer o que amo ou fazer o que rende mais, né? Ou eu quero ganhar mais dinheiro, ou eu quero fazer aquilo que vai me deixar feliz. Pode parecer um pouco romantizado demais isso, mas fazer aquilo que não gosta, ir todos os dias fazer aquilo que você talvez não goste, pode ser algo que te leve a um estresse elevadíssimo. Afinal das contas, estamos falando de vida sempre, de qualidade de vida, né? De fazer aquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama. Eu diria para vocês que no final da faculdade, já, né, definindo se eu ia fazer concurso ou se eu iria seguir na carreira, prestar OAB e etc., eu recebi uma ligação, eu tinha um caso, né, de uma criança que morava no Oriente Médio, que o sobrenome dela significava algo muito pejorativo lá. E ela foi registrada aqui no Brasil. E o sobrenome dela parecia um inseto muito asqueroso, e todo mundo ficava, e ele sofria aquele bullying, então ele passava de escola em escola e não conseguia se fixar. E aquela mãe, muito preocupada, porque ele foi registrado aqui, então ele precisava fazer uma alteração no registro de nascimento dele aqui no Brasil para conseguir alterar o nome dele no exterior, entrou em contato pedindo ajuda se era possível mudar, e hoje até tem uma lei, há poucas semanas atrás foi promulgada uma lei que você faz a maioridade civil, você já pode ir alterar o seu nome sem nenhum problema, mas o nome, alguns anos atrás, ele integrava a jurisprudência, era muito resistente à alteração de nome, e aí a gente conduziu um processo de alteração de sobrenome para ele, né, sustentando essa questão do bullying que ele sofria, né, dessa inadaptação às escolas, etc., todas essas consequências. E num dia de madrugada, o meu telefone tocou, e eu posso dizer para vocês que eu não entendi nada do que ele falou para mim em árabe, absolutamente nada, porque eu não falo árabe, mas eu tinha certeza que ele estava me agradecendo, porque ele chorava muito no telefone e agradecia. E poucas horas antes, eu tinha mandado um e-mail dizendo, né, compartilhando, conseguimos alterar o seu nome, o juiz deu uma sentença favorável, o Ministério Público, né, consentiu com o nosso pedido, e a gente vai proceder aqui com a retificação do seu registro e vai encaminhar uma nova certidão de nascimento para você. E ele só me agradecia e a mãe também agradecia. Então, naquele momento, eu tive uma experiência diferente no direito. E eu costumo dizer isso, ter boas experiências é aquilo que te faz definir corretamente. Então, cuidado com as experiências negativas e predatórias. Dessa boa experiência, eu consegui absorver que advogar, exercer, não é só representar um cliente num processo básico, porque a gente está muito acostumado com esses processos cotidianos, né? Essas demandas cíveis, essas disputas cíveis, né? O famoso contencioso cível. Advogar trabalhar talvez numa outra esfera também pode trazer muita felicidade, muitas coisas boas, né? Estou falando sou advogado, vou falar sobre advocacia. Então, dentro do cargo que eu exerço, né, a profissão que eu exerço, é possível ajudar muita gente. E não é possível apenas ajudar numa disputa contratual, né, comercial. É possível ajudar em muitos aspectos.
Sou advogado recomendado pela Embaixada Americana no Brasil e recebo uma demanda enorme de pais americanos que têm mães brasileiras dos Estados Unidos, trazendo os seus filhos para o Brasil sem observar as regras de saída normal, né? Sem observar o regramento. Abduzem os filhos para o Brasil e você tem que entrar com uma ação de rapto internacional. Ou seja, você não é apenas a parte comercial. Você pode atuar em diversos aspectos. Presto um outro serviço para o consulado, que é visitar os cidadãos americanos que estão eventualmente presos no Brasil, estão na sede da delegacia do turista, ou já estão dentro de algum presídio para verificar a situação deles. Ou seja, a gente pode fazer muita coisa dentro da advocacia, e diria para vocês que a área internacional é uma área riquíssima, porque você está em todo momento em contato com alguém com uma cultura diferente, com um pensamento diferente, com uma ideia diferente da sua, e você consegue sempre trocar. Culturalmente, você está sempre aprendendo, trocando, ensinando, ou seja, é bastante interessante. E chega um momento que você tem que escolher, vou fazer aquilo que pode me render mais ou aquilo que eu vou gostar de fazer. Esse paradoxo ele vai ser apresentado em algum momento para aquela pessoa que vai decidir sentar e estudar talvez 4 anos para um concurso público, ou estudar a vida inteira para se manter atualizado dentro de uma profissão. Fazer um concurso e ser aprovado num desses cargos de excelência, e tenho amigos hoje que estudaram comigo, que são magistrados, outros estão no Ministério Público, tenho um amigo defensor público da União, tenho um amigo que são serventuários, analistas, técnicos, outros foram para a carreira policial, delegado de polícia. Ou seja, você tem toda essa abertura cognitiva que você pode fazer, mas essa deliberação que você faz em algum momento, o que vai determinar, eu diria, são essas experiências máximas, né? De você poder tê-las em máxima abertura. Então, se permitam, vocês estão na Universidade Federal Fluminense, vocês estão numa excelente casa, a magnitude dos docentes da UF é algo fantástico. Vocês vão encontrar a excelência desses professores em cursos preparatórios caros, vocês vão encontrar a excelência desses professores em escola de magistratura, escola do Ministério Público, e vocês têm aí essa oportunidade dentro da UF. Então, essa abertura cognitiva, se ela puder ser dada, que seja dada com a máxima amplitude para vocês absorverem o máximo. Eu diria para vocês, talvez não tenha sido eu que tenha sido escolhido advogado. Como falei para vocês, a única coisa que eu não queria ser era advogado. Né? Via advogado como aquela profissão de terceiro escalão ali. Porra, advogado, tá maluco? Vou ficar carregando processo nas costas, andando de terno. Eu diria para vocês que foi a advocacia que me escolheu. Advogo para todos hoje, né? Os meus professores da UF me procuram para ser advogado, os meus amigos que são juízes hoje me procuram. Ou seja, eu sou advogado dessa galera toda e precisa de um advogado, né? Alguém precisa exercer a advocacia. Então, reitero, cuidado com aquelas experiências predatórias demais, porque elas não colaboram. Cuidado com as escolhas do estágio pela bolsa, né? Porque a gente, às vezes, vai fazer uma escolha de um estágio e fala assim, essa aqui paga R$2.000 por mês de bolsa. Cuidado, sabe lá o que você vai fazer? Na entrevista, pergunta se você vai ficar rodando, xerocando processo aí em Pavuna, Madureira, já vai ficar rodando essas regionais o dia inteiro a um custo barato para o escritório, ou se você vai ter a oportunidade de participar de reuniões, de ir a um júri, de perceber uma sustentação oral no tribunal. Será que eu posso passar o dia lá numa Câmara Cível? Vê qual é o dia da Câmara, passa lá. É riquíssimo. É riquíssimo para mim hoje. Às vezes eu tenho que fazer uma sustentação oral, e aí você tem a fila de preferência, você assiste assim, 7, 8, 9 processos antes do seu. São sempre riquíssimas as discussões, você sempre está atento ali àquilo que está acontecendo, é interessantíssimo. Estar no tribunal, sustentar oralmente,
eu diria para vocês que é um dos ápices da nossa profissão. É uma das coisas mais prazerosas que eu tenho, né, da minha profissão. Sustentar oralmente perante o tribunal. Deve ser uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Defender o posicionamento técnico do cliente em segundo grau de jurisdição. Porque muitas das vezes, no primeiro grau, a gente tem nem audiência, né? O juiz ele pode julgar o mérito ali sem nada, só com partes, com alegações, né? Documentações que são juntadas. Mas ali no segundo grau, quando você está sustentando, é ali que você faz aquele gol que eu falei com vocês lá da Copa do Mundo. É ali que tu define se você quer apitar o jogo, ganhou ou perdeu, ou se você muda a história desse jogo ali. Então é muito interessante, é muito gratificante fazer parte desse segmento do judiciário, né? Lembrando que a gente exerce um papel fundamental, né, de capacidade postulatória, ou seja, postulando o cliente, e essa postulação ela vem carreada de uma responsabilidade enorme. Responsabilidade essa de fazer o melhor sempre, né? E tentar crescer. Ao mesmo tempo que comecei a trabalhar e etc., entrei na Ordem dos Advogados do Brasil, para ser delegado de uma comissão de defesa de prerrogativa. Hoje sou delegado da Comissão de Defesa de Prerrogativas da OAB, aqui da capital. Ou seja, sempre que você tem um advogado numa situação de delicadeza, ele entra em contato com a ordem e o delegado do dia vai assessorar. Fortalecer a instituição é importante, né? Doar um pouco para a instituição, que é muito fragilizada, que apanha demais, né, que cobra muito caro. Vocês devem ouvir muitos advogados falando: a OAB só sabe cobrar anuidade cara e etc. Mas e aí? Qual é a doação que cada um está fazendo ali também para a ordem crescer? Existem diversas comissões que a OAB faz. Existe, por exemplo, professor Davi, a Comissão de Direito Internacional, não sei se você conhece, que é uma comissão interessantíssima hoje. O Siddhartha, que é um ex-aluno da UF, também faz parte da comissão. Comissão interessantíssima, atua em diversos casos humanitários. Esse dia teve uma atuação interessante junto à Polícia Federal. Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro, o setor vermelho, estava impedindo os advogados de acompanharem os seus clientes. Ou seja, né, violando algumas prerrogativas. Ou seja, ao mesmo tempo que você atua profissionalmente, você fortalece aquele segmento do qual você faz parte. Seja ele advocacia, seja ele, né, os servidores, técnicos, analistas. Muitos juízes fazem parte das suas associações, defendem, né, querem um fortalecimento dos seus respectivos segmentos. E isso é também um viés assim, bastante importante. E como encontrar, né, como que a gente encontra profissionalmente a nossa felicidade? Não é só fazendo aquilo que você gosta, né? Não é apenas isso, né? Você tem que aprender a gozar daquela posição que você ocupa. Conseguir ajudar para trocar, não fazer apenas estritamente pelo financeiro, é algo que com certeza vai ajudar na busca da felicidade na atuação profissional. Ser feliz exercendo aquilo que você exerce é o que traz a excelência. Eu diria que é o que traz a excelência. Senão, a excelência não seria atingida, né? Sem aquele prazer cotidiano de hoje eu vou para o escritório. Você vai começar às 6h30 da manhã, porque já às 9h você tem o primeiro cliente, e você vai ter um intervalo só de 40 minutos para almoçar, e o último cliente sai às 7h. Tem gente que vai, né, resignado para o escritório com uma agenda cheia. Pelo contrário, sempre fui muito feliz e sempre fui muito satisfeito de poder auxiliar. Ter sobre minha responsabilidade, às vezes, uma negatória de um plano de saúde, e aí vem aquela família e te entrega aquele caso tão importante, né? Lembro de uma semana muito específica que eu tive 2 clientes,
um subsequente do outro. Tive um dia e tive no outro. Num dia, era uma pessoa idosa de mais de 89 anos, que um plano de saúde aqui no Rio de Janeiro tinha negado a internação dela, uma operação. Aí, enfim, atuei, fui no plantão judiciário, consegui a decisão em tutela de urgência. No dia seguinte, uma mãe com um filho recém-nascido, que estava com uma alergia, tinha negado também uma internação em CTI neonatal do filho. Ou seja, você teve aqueles dois pontos, né? Uma pessoa muito idosa, uma pessoa no início da vida, e você com aquela carga de responsabilidade enorme de ir lá fazer o melhor trabalho, de conseguir entregar dentro de um processo um correto concatenamento de ideias, né? A correta delimitação documental, ou seja, fazer sempre o melhor, muito feliz, buscando a excelência, e aí em algum momento chega e esse retorno das pessoas te procurarem, das pessoas que você gosta te verem como referência. Isso é algo extremamente gratificante. Seja exercendo advocacia, magistratura, enfim, atuando no Ministério Público, nas defensorias, que fazem um trabalho fantástico. Ou seja, sempre buscar na trajetória profissional, que na minha ainda está no início, devo dizer para vocês, né? Ainda estou no início da minha carreira, é sempre algo prazeroso. É isso, professor. Acho que a conexão da Natália está um pouco fraca, ela me mandou mensagem. Eu queria fazer uma pergunta que me interessa pessoalmente para o Davi Ferreira. Qual foi o passo que você tomou para seguir nessa área depois de estar com a carteirinha do AB? Como que foi sua especialização? Eu não entendi a pergunta. A sua pergunta cortou 3 vezes. Natália, talvez seja a minha conexão também. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Estou te ouvindo agora. Como que foi, após a OAB, a sua especialização em Direito Internacional? Como foi a minha especialização em Direito Internacional? Foi isso que você perguntou? Então, quando eu entrei no escritório, acredite você ou não, eu nem sabia falar inglês, tá? Eu tinha aquela noção básica de inglês de universidade, de escola, né? Que a gente faz aquela língua. Nem inglês eu falava, tá? Então, e comecei a trabalhar, né? Ali no terceiro período, entrei num escritório que trabalhava assistindo clientes estrangeiros e comecei a trabalhar com esses casos e fui me interessando. Quando eu comecei a trabalhar e me interessar absurdamente, eu fiz o currículo de 6 anos e, a partir do terceiro ano, você mais que montava a área que você mais gostava dentro do direito através dos tópicos. Os tópicos eram muito famosos na UF, né? Não sei se você ainda tem hoje os tópicos. E aí eu comecei a montar a minha grade mais voltada para o direito internacional público e privado. No direito internacional público e privado, eu me aproximei mais do direito privado, que é o direito mais procedimental, cotidiano dos estrangeiros. O direito internacional público, ele é mais abrangente, né? Ele é necessário demais, mas ele é mais abrangente. Você está trabalhando mais com os acordos, as estruturações, né? Os termos internacionais. E o privado, eu gostava porque era aquela atuação direta, né? Resoluções normativas, como é que o cara entra no país, se o estrangeiro quer casar e etc. E quando, assim, ainda no curso da faculdade, eu comecei a fazer cursos de direito internacional, né? Buscar essas especializações, assim, fazer cursos pontuais naquelas áreas que eu mais sentia dificuldade e que nem sempre a faculdade ela consegue te oferecer dentro de uma aula,
né? Porque você está ali participando de uma cadeira, você está participando daquele conhecimento mínimo, né? O professor ele tem aquela trajetória para te perpassar pela matéria. Mas muitas das vezes, aquele caso específico do seu cliente, né? Aquela coisa pontual do seu cliente, como é que você resolve? Você resolve, né, pontualmente, muitas das vezes, né? Você tem que ter aquele conhecimento específico. Então, comecei a desenvolver esse interesse pela área e comecei a fazer esses cursos de direito internacional. Aqui no Rio de Janeiro, existem alguns escritórios que trabalham com direito internacional, né? O escritório que eu fui trabalhar, ele já era um escritório muito linkado a essa área internacional. Já era um escritório que atuava assim, há mais de 15 anos com estrangeiro, então acabou sendo um escritório que formou um network muito interessante junto às embaixadas e consulados. Então, acabou que hoje a gente herda essa questão das embaixadas e dos consulados e a gente consegue fazer esse atendimento. E os consulados brasileiros do exterior ainda indicam a gente aqui como referência no Rio de Janeiro. Então, ter esse contato íntimo com o estrangeiro e acabar fazendo essa especialização foi o que me levou para essa área do direito internacional. Te digo que a opção do direito internacional foi mais por estar em contato com pessoas, né? Eu gosto de estar em contato com gente, de conhecimento de casos, dos mais difíceis possíveis. Quanto mais complexo, mais me interessa para, enfim, dissecar e buscar a solução. A busca pela solução é o que é o meu grande objetivo. Então, se você me entrega um caso e me desafia de buscar uma solução para ele, é aí que eu vou gostar de trabalhar demais. Então, essa busca de soluções em casos internacionais, ela é mais desafiadora, porque você tem diversos aspectos técnicos que você vai ter que trabalhar com o direito pátrio, sempre. Então, questões de lei de introdução ao Código Civil, questões dos acordos internacionais, competências jurisdicionais e territoriais, e aí você começa a entrelaçar muitos aspectos, tanto processuais, quanto de direito material, quanto internacionais. Então, você está, no mínimo, sempre dançando em 3 tons diferentes para você chegar, talvez, num procedimento. Então, por aí. Só um instantinho. Davi, no seu trajeto de resposta para a Gabriela, seu link ficou falho. Com relação ao inglês, já que você atua ali no consulado, esse relacionamento é interessante que você, nessa área, que o profissional dessa área, tenha uma noção, uma fluência do idioma para o trato do estrangeiro, porque ele pode ser alemão, mas ele fala inglês. O francês, nem tanto, que eles são mas a maioria dos estrangeiros, eles têm um idioma pátrio, mas eles são fluentes normalmente em inglês. Então, é desejável que quem atua nessa área tenha uma noçãozinha, um conhecimento bom para dialogar com esse pessoal, com o estrangeiro. Correto? Sem dúvida. A comunicação com o cliente ela é essencial. Então, é desejável você ter aquela noção básica. Mas a fluência com o cliente, ela vai acontecer com o tempo. É impossível. Por mais que você faça a não ser que você estude no exterior, né? Mas a fluência, ela é muito difícil. E a gente também está falando do inglês jurídico. Dentro do inglês, você tem um vocabulário técnico-jurídico para que compreenda aquelas questões, né? Não é fácil ainda, dentro do inglês, você aprender a parte jurídica do inglês. É desejável você aprender, mas ter o máximo de disponibilidade para aprender também, junto com a carreira, vai ser possível, porque comigo foi possível, né? Eu não falava inglês, eu entrei num escritório de direito internacional, e eu aprendi no curso, né? Na marra, na briga ali. Hoje eu falo inglês fluente, o cliente me liga, eu falo com ele numa ligação, enfim, faço conferências em inglês, faço apresentações em inglês para mesas internacionais, mas não foi fácil, não foi algo que foi, fiz um cursinho, não, foi com o tempo mesmo, amadurecendo, criando cognitivamente a possibilidade da língua e entendendo principalmente, né, da nossa área jurídica, porque a gente fala inglês
e também falo inglês jurídico, tendo essa noção. Mas é claro, foi desejado, professor. Claro, você ter a noção, cultura mínima, foi aquilo que eu falei no início, né? Ter a possibilidade, ter a fundação boa para você conseguir levantar o prédio, senão em algum vá para melhorar, para a sua estrutura poder subir mais. Correto. Professor Calegari, levantou a mão. Assim, Davi, obrigado aí pela palestra que você trouxe para a gente, da trajetória desde de estudante até a profissão. Algumas questões que você colocou aí, que é muito importante. Eu me lembro quando eu estive no Japão, né? E lá eu tinha que me comunicar em inglês e conseguir me comunicar em espanhol. Então, duas línguas, às vezes a pessoa fica... Se você tiver um inglês e um espanhol, você consegue se comunicar no mundo. São as duas línguas mais faladas no mundo, né? Em termos de extensão. Não for em termos de contenção, é na China ou chinês. Mas em termos de extensão geográfica, você com o espanhol e o inglês você se comunica no mundo inteiro. E aí você colocou uma questão importante. Quando eu estive lá no Japão, eu perguntei lá a um japonês sobre o direito civil deles, né? Eu estava pensando que ia ser uma coisa lá dos imperadores japoneses. A base do direito civil japonês é germânico, é o direito germânico. Então, isso me traz a lembrança, um livro do professor Marcelo Pereira de Mello, que ele fez uma pesquisa sobre isso, exatamente, que encaixa no que o Davi está falando. Imigração e Influência Cultural, é o título do livro. Dispositivos cognitivos da comunicação entre culturas legais. Então, o que o Davi trabalha diariamente é essa abertura cognitiva, né, com dispositivos normativos e cognitivos que se estranham, porque estão em soberanias distintas, né, no espaço e no tempo, mas há uma comunicação entre essas culturas legais e que o próprio CPC ele vem botar isso na pauta do dia, que é a cooperação internacional. E em nível de cooperação internacional, o advogado não atua somente no litigioso, né, Davi, com a consultoria, fazer assessoramento de consulado e de embaixada. E à medida que o país ele sai do isolamento histórico, que o Brasil é um país isolado historicamente, seja pelo idioma, seja pelas políticas nacionalistas retrógradas, né? À medida que ele se abre para a comunidade internacional, vai abrindo um espaço para o advogado atuar em mecanismo de cooperação e de negociação internacional. E aí que eu chamo a atenção para um espaço que é a advocacia extraprocessual, ou pré-processual, ou extrajudicial, ou não contenciosa. E o Davi, que lida muito com advogado americano e inglês, sabe que eles preferem muito a negociação do que submeter ao crivo de uma decisão judicial. O que puder ser negociado, ser resolvido, é um campo que é uma tendência para o Brasil. E para a dimensão continental do país, isso é muito importante para essa carreira da advocacia. Tomemos, por exemplo, o Macaé. Macaé tem Davi tem um cliente inglês em Macaé, que tem um caso de petroleiro, e você vê que é uma clientela internacional, com poder aquisitivo, para advogados que podem atuar com direito internacional do trabalho ou direito do trabalho aplicado a clientes internacionais. E aí, Davi, essa ideia de uma fluência cultural e de uma comunicação de cultura, eu gostaria que você falasse, por exemplo, de um caso que você teve, que é quando você vai ter uma questão jurídica que envolvendo direito de família internacional, em que o marido teve filho no Brasil, vai para os Estados Unidos, ele tem uma cultura que pensa na filiação de um jeito, a brasileira de outra, e uma vez você me relatou um caso de como o advogado tem que ter a sensibilidade de tirar o cliente do processo, às vezes, né? De que uma solução restaurativa da família, essa sensibilidade, que essa abertura cognitiva que você está desenvolvendo, já tem ela já amadurecida em você, e não olhar o processo somente como litígio,
são vidas que estão ali, né? E às vezes a pessoa fica presa dentro de um processo com Kafka, o K, que é o personagem do Kafka, fica preso naquele processo, é um advogado que possa defendê-lo, porque naquele processo do Kafka não tem oralidade, não tem a sustentação oral que você disse, o advogado não tem acesso à tribuna com o juiz e o cliente fica completamente perdido. Então, essa sua atuação, essa sensibilidade que você traz para a gente, se você puder falar um pouquinho disso também, porque é muito importante como você lida com essas questões culturais que se comunicam, de uma cultura extremamente litigiosa como a nossa, estatal, de tudo levar para o juiz, e de culturas que tentam retirar o litígio, resolver na via negocial, e como que você lida com esses clientes, às vezes a mulher brasileira, um homem americano, ou vice-versa, e esse papel importante do advogado nessa atuação. Eu fui te ouvindo picado. Eu não sei se a gente está com algum problema, ou se sou eu que estou com um problema, mas eu fui te ouvindo picado e eu consegui absorver algumas coisas de falar um pouco sobre a atuação nos litígios internacionais e a sensibilidade dos casos, né, jurídicos. Se vocês não estiverem me ouvindo, você me fala, eu posso tentar sair, voltar, para ver se o problema sou eu aqui. A minha conexão até está legal, mas eu estou ouvindo as coisas meio picadas. Eu diria que o processo litigioso internacional, ele é a última alternativa. Entregar um processo à deliberação deve ser a última alternativa. Esgotar as possibilidades extrajudiciais são fundamentais. É por isso que hoje foram criados mecanismos como a lei de arbitragem no Brasil, e você tem cláusulas arbitrais em contratos. Por quê? Porque exatamente você quer tirar da morosidade estatal a deliberação de que gigantes incorporadoras precisam solucionar rapidamente. E muitas das vezes o processo ele não consegue te dar isso, tempo. Às vezes você tem um dos pais numa intenção litigiosa absurda, como se o processo fosse dar as respostas necessárias para a vida daquele casal. E aí você explicar, pela sua experiência comum, que nem sempre a ação judicial é que vai dar a resposta àquele núcleo familiar, de que aquela decisão regrada por um magistrado, que com o tempo vai se desatualizar, não é o melhor, é muito complexo. E você trazer isso para o cliente, você trazer essa experiência é fundamental. Essas experiências internas, aqui no Brasil, em regra, quando você está falando como advogado, o seu interlocutor, sendo brasileiro, ele entende o ato de você ter procurado um advogado como um ato de ofensa. Porque aqui a gente não tem a cultura da advocacia preventiva. Enfim, algum de vocês aqui conhece alguém que foi procurar um advogado para comprar um imóvel? Não, o cara vai comprar um imóvel, ele procura o corretor dá informação para ele, enche ele de certidão, fala lá um monte de informação e etc. Mas vocês já viram alguém fazendo advocacia preventiva? Aqui no Brasil a gente não faz nem medicina preventiva. O cara vai se preocupar se ele está comprando, se ele está fazendo um bom negócio. Não, quando dá merda é que ele vai procurar o advogado. Então aqui a gente atua já quando a coisa já foi, entendeu? Você não consegue preparar o cliente. Lá fora, não. Eu tenho muitos clientes que me buscam para fazer procedimento de due diligence e de compliance. O que é due diligence e o que é compliance? São os procedimentos preparatórios para um contrato, saber se aquela empresa pode arcar, se eu posso comprar esse imóvel, se esse imóvel é alienável, se tem algum problema grave. Enfim, aqui a gente entende como ofensa. No exterior não é uma ofensa, é uma busca. E há uma diferença de profissão muito grande. Quando eu falo como advogado para um cliente europeu ou americano, o que ele tem que fazer, ele segue, arrisca, e é uma coisa impressionante, ele não te questiona. O brasileiro não. Um cliente brasileiro, você dá a instrução para ele, ele já vem com um monte de informação do Google querendo te dizer, não, mas eu vi isso aqui, não é assim, é assado, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado.
é complexo pra caramba você trabalhar com cliente. Essa também foi uma das razões que eu enveredei para o lado internacional. Trabalhar com clientela nacional é muito difícil. O cara tem uma expectativa. Aqui a gente criou essa cultura jurídica reparatória, né? Tudo é ação, mas é ação por causa de dinheiro. Né? Poucas são as atuações que você procura o judiciário que você não está vinculando a sua atuação a dinheiro. Né? Você está vinculando a sua atuação a uma reparação de eventual. Tenho ações com clientes brasileiros? Tenho um monte de amigos, eles me procuram para fazer as ações e eu atendo eles, obviamente. Né? Eu não vou deixar de atender um amigo que precisa, mas eles já me perguntam assim, e aí, já saiu o nosso dinheiro? Não é dinheiro, às vezes. Entendeu o que você está querendo? Às vezes você está querendo uma obrigação de fazer, e aquela obrigação de fazer já foi satisfeita. Mas ele está na busca incessante pela grana, ainda. Né? Porque virou processo, então virou dinheiro. Então eu quero dinheiro. Então, e isso é diferente nesse diálogo internacional. Tem muitas nuances nesse diálogo internacional. Quando você atua com uma parte internacional, você buscar para aquele cliente o melhor. E nem sempre o melhor para o cliente é o seu melhor. E isso é difícil. Essa conta é muito complicada, né? Chegar nesse denominador é muito complicado. Porque, às vezes, é melhor, numa ação, por exemplo, de divórcio e guarda de alimentos, você fala assim, instrução aí do tribunal, 3 processos, hein? Uma de guarda, uma de alimentos e uma de divórcio. 15 mil cada uma, 45, faz o Pix. Então, ou você falar para o seu cliente que, olha, vamos fazer a ação de guarda e alimentos, que ela é a mais urgente, divórcio. Ele pode ser feito a qualquer momento, ou até mesmo com a deliberação de guarda judicial e ele o seu divórcio extrajudicial rápido no cartório, a gente vai lá e escritura, o divórcio de vocês é a verba. Ou seja, buscar o mais proficiente nem sempre vai ser buscar o mais lucrativo para você como escritório, né? Então, essa dinâmica de escritório é interessante, é complexa, né? É desafiadora no dia a dia, porque se você busca a excelência, e eu escutei isso esses dias eu escutei isso de um cliente britânico que estava falando comigo sobre tempo e sobre processos de alta complexidade, processos de menor complexidade, e ele estava falando para mim em inglês, olha, não queime seu tempo com processos de baixa complexidade, tente se aprimorar sempre, o cara, enfim, de uma importância enorme no cenário econômico, e, enfim, naquela perspectiva de troca cultural e etc., estava falando sobre questões financeiras, né? A gente falando sobre financeiros e etc. E ele falou, vai chegar um momento que você não tem mais que procurar o dinheiro, é ele que te procura. E a gente tem uma tendência muito grande de fazer tudo na vida por dinheiro. No escritório, eu sempre tenho um caso pro bono ativo. Eu tenho um caso pro bono ativo sempre porque eu me formei numa universidade federal. Então, eu entendo que foi uma universidade federal, que foi a coletividade que me instruiu. E isso é uma particularidade do Brasil. Por exemplo, eu estava falando com um cliente hoje canadense, que ele está querendo rever o acordo de alimentos dele, porque lá no Canadá, apesar das universidades serem públicas, você tem que pagar uma contribuição enorme. Então, essa questão de faculdade federal não paga, isso é uma cultura muito aqui do Brasil, né? De alguns países, obviamente, mas isso é muito aqui do Brasil, Estados Unidos, Europa, Canadá, isso não funciona dessa forma. Né? Tem bolsa, etc. Tem bolsa, mas não funciona dessa forma. Então, esse diálogo que você faz com esses outros profissionais que tem uma interpretação totalmente distinta da sua, é algo que te leva à excelência, né? E é muito mais fácil o trato, de muito mais fácil trato esses clientes que veem a advocacia diferente da forma como o brasileiro vê. O brasileiro não vê o advogado como o americano vê o advogado, por exemplo. Né? O advogado americano ele tem uma importância absolutamente distinta.
Então, quando você vai instruir esse cliente, quando você vai deliberar com ele, é diferente. Às vezes ele chega com você com uma predisposição de demanda muito grande, porque ele quer demandar, e você explica os aspectos técnicos para ele, de desenvolvimento dessa demanda, e você consegue desembocar, talvez, num acordo extrajudicial. Então, esse conhecimento de perpassar e conseguir negociar, eu diria que ele é bastante proficiente em todos os aspectos do exercício. Dentro da série internacional, processo é a última alternativa, essa é a regra. Entendeu? O processo é o último. Você esgotou tudo antes, notificação extrajudicial, tratativas extrajudiciais, tem cláusula de arbitragem, tenta fazer uma mediação, reúne todo mundo, não tem como, aí beleza, aí você judicializa. Caso contrário, não, você consegue, e muitas das vezes você consegue, eu diria que em mais de 50% das vezes é possível a tratativa extrajudicial, é possível o acordo. Só que o acordo ele tem uma regra, ele não deixa ninguém feliz. Todo mundo sai do acordo querendo um pouco mais. E essa é a ciência do acordo. Né? Se você fez um acordo e o seu cliente não ficou 100% satisfeito, você fez um bom acordo. Porque você evitou o processo, você cedeu alguma coisa que você não queria, mas você conseguiu fazer o acordo. Essa é a ciência do acordo. Fez o acordo, seu cliente saiu 100% satisfeito, tem uma coisa errada aí. Ele nunca sai 100% satisfeito. Entendeu? Ele sempre vai sair, queria um pouquinho mais. Mas foi acordo, foi rápido, uma semana, resolvemos uma coisa que ia demorar 5 anos para ser resolvida. Então, esse conhecimento prévio de processo, de andamento, e não ficar preso a essa ideia, como você falou, professor, de processo de Kafka, né? de processo como uma prisão, porque acaba se tornando, porque depois que você judicializa, você, de certa maneira, você trava as regras do jogo para você depois fazer uma conciliação, você vai fazer na frente de um juiz, entendeu? E aí, às vezes, aquele juiz quer influenciar o acordo, não, é assim, assado, etc., atrapalha. Tira esse ator. Quanto menos atores influenciando, melhor. Então, se você tem essa possibilidade de negociata, de diálogo, exerça, porque processo é subtração, entendeu? No final das... É custo, é tempo, enfim, são muitos aspectos. Eu de filmagem, e eles queriam rapidamente volta. Né? E o processo demorou anos. Quando o processo terminou, aqueles equipamentos já estavam todos desatualizados no mercado de gravação. Não serviam de nada, já eram sucata. Ou seja, nem sempre a alternativa do processo é a melhor. Tem uma questão grave, Davi, que é a seguinte. A gente vê agora no caso da reforma trabalhista. Nós temos processos que começaram em 2001, 98, 88, com uma regra processual, não chegaram ao fim ainda e veio uma regra processual nova, modificou tudo. Então, até mesmo aquela segurança processual que existia, e a gente sabe que a mudança da regra processual é diferente do direito material, né? No direito processual, a partir do momento da vigência, começa a modificar os trâmites do processo, principalmente com essa questão de isolamento de atos processuais. E se você está dentro de um processo complexo, que demora 20, 15 anos, você pode pegar várias reformas processuais e que aquela situação jurídica que ia para um destino pode tomar outro, contrário ao seu cliente. E algo importante da advocacia preventiva é que quando você está no diálogo direto com o advogado da outra parte, e as partes, no âmbito privado, não tem o árbitro na interferência do jogo de linguagem que está sendo estabelecido ali, porque toda a relação humana é ato de linguagem. Esse ato de linguagem que constrói a narrativa, o argumento e uma solução. Mas a partir do momento que você entra no processo, a direção dos atos de linguagem é institucionalizada. Se a gente pegar os estudantes hoje em dia, mas o professor Davi, acho que o Davi também já pegou, nós pegamos livros de direito processual escritos por advogados, grandes professores que eram advogados, que não eram juízes. A maneira de observar o direito, né, Davi? A maneira de observar o direito e de ensinar o direito
é de uma perspectiva humanista muito forte e com pouca visão, não tinha essa visão institucional de ordenar as falas dos outros. Quando você pega de hoje para cá, que a maioria dos livros são escritos por promotores e juízes, é sempre uma ótica jurisprudencial. Uma ótica jurisprudencial com pouco espaço de uma construção criativa do direito, porque é um direito pensado dentro de uma caixa institucionalizada. Então, essa perspectiva para os alunos de uma advocacia preventiva, que ela vai ser cada vez mais pujante, não tem como fugir disso, porque o processo estatal ele entrou em falência. A arquitetura judiciária estatal está em falência, não tem como dar vazão a essa pressão social. Nós somos 200 milhões de habitantes, daqui a pouco estamos chegando a 300 milhões, e não tem como crescer essa máquina judiciária. Então, o espaço agora, você vê que a atuação dos cartórios está aumentando cada vez mais, a questão das sucessões, não é? Você faz o testamento, você já faz o inventário em cartório, tudo está caminhando cada vez mais para o setor privado. É um chamamento para os novos formandos de direito pensar seriamente em carreiras fora do Estado, que permitam a ele observar o direito dessa forma mais criativa e enriquecedora, não somente monetária. Porque, mesmo a gente tendo um sistema recursal, a gente vê no jogo de futebol que nem sempre o VAR facilita, às vezes ele dificulta mais ainda o jogo. E na esfera recursal, o VAR recursal, às vezes, faz você perder o que já estava ganho. É isso, Davi. É isso, não? Perfeito. Essa reversão, ela é patente, assim. Sobre VAR recursal, eu me lembro de um caso de RAP internacional, que é a sentença de primeiro grau irretocada para mandar 2 menores para os Estados Unidos. Irretocada, prova pericial bem feita, a sentença abordando todos os aspectos. Perfeito, perfeito. Entraram com recurso para o segundo grau do TRF, caiu numa não mandava de volta nenhuma pessoa de convenção de Haia. Fizeram o quê? VAR recursal, ficaram aqui. E gravíssimo para as crianças, gravíssimo, sabe? É uma pena enorme. Pessoalmente, eu fiquei muito preocupado nesse caso, porque as perícias eram muito, muito claras no prejuízo que aquelas crianças tinham, na dor cultural que elas tinham, sabe? Você lia o laudo da perita e você ia concluindo sobre aquela dor cultural, né? De não estar inserido, né? O deslocamento cultural enorme. E, em segunda instância, os caras com uma filosofia jurisprudencial no VAR reverteram. Aí complica. Temos mais perguntas, meninos? Gabriela, Natália. Não temos perguntas, temos muitos elogios falando o seguinte: excelente debate, palestrante com excelente oratória, jornada admirável, somente tenho elogios. Se me permitir, Davi, eu queria só fazer uma indagação. Quando eu estudei lá na UFRJ, o meu professor de internacional era o Celso do Vivier, e ele era juiz do Tribunal Marítimo. Você mitiga nessa área? Já tive algumas ações lá de Tribunal Marítimo. É uma área que o pessoal diz que é bem, né, rentável. É porque, Celso, em regra... Fala. Desculpa, cortou e eu achei que você tinha terminado. Não, é extremamente rentável, porque existem bloqueios de carga, né? Alguns acidentes que acontecem vão para o Tribunal Marítimo, e quem responde a esses acidentes é o navio, em regra, né? E o comandante. Então, você, em regra, advoga para os comandantes, que são, né, uma das partes mais rentáveis, né,
da estrutura econômica ali de recebimento, né? Então, você está sempre trabalhando, mas o direito marítimo e o direito aeronáutico são áreas riquíssimas, riquíssimas. Difícil trabalhar, né? Pela composição do tribunal, muitas das vezes com os militares. Então, enfim, é desafiador trabalhar no direito marítimo e no direito aeronáutico. Então, ou seja, aí são aquelas estratégias que você sempre tem, né? De puxar, né? Vamos tirar do tribunal marítimo, vamos botar lá no tribunal. Então, você fica buscando, às vezes, você tem a experiência negativa, né? E você começa a buscar as estratégias para retirar daquela área que você, mesmo que você tenha uma técnica extremamente elevada, ela vai ser indiferente para o auxílio do seu cliente. Ou seja, entender que aquele terreno é muito infértil, por mais que você tenha muito a oferecer, é como você ter um monte de semente boa, você vai botar no deserto? Não adianta. Vamos correr para outro lugar. Por mais que percamos algumas sementes no percurso, vamos correr e vamos plantar em terreno fértil, senão elas não vão prosperar. É saída. Correto. É uma área pouco divulgada, né? Eu tenho uma colega que milita nessa área, e tive lá na FRJ o Celso do Vivier de Albuquerque Melo, que ele era juiz lá. E ele sempre comentava dos julgamentos, e eu ficava sempre matutando com relação a isso. Mas é uma área, tanto direito marítimo como aeronáutica, é uma área pouco divulgada, né? E é um outro nicho que, dependendo, né, a pessoa pode abraçar e, pulando os obstáculos, chegar até o final. Era só isso que eu queria comentar especificamente, desde o início, com relação a essa área. Agora, temos uma pergunta aqui que chegou pelo formulário, que diz o seguinte, na verdade, são duas perguntas. A primeira, quais as desvantagens e os desafios da atuação na advocacia criminal, Gabi? Era isso? Acho que internacional. Não. Internacional. Internacional. E também como costuma ser realizado o pagamento dos honorários com clientes internacionais. Desculpa, cortou as perguntas e eu não consegui entender. As perguntas são para mim? Sim, São direcionadas a você. A pergunta é, quais as desvantagens e os desafios da atuação na advocacia internacional e como costuma ser realizado o pagamento de honorários com clientes internacionais? Quais são as desvantagens da atuação da advocacia internacional e como é realizado o pagamento de honorários? Isso, com os clientes internacionais. Pagamento de honorários. Em regra, a gente cota os nossos contratos de honorário aqui em dólar. E a gente tem uma conta internacional, né? Hoje, as transferências internacionais elas são bem fáceis, né? Existem diversas plataformas que você consegue transferir. Em regra, aqui no escritório, os nossos contratos são todos em dólares. Então, quando o dólar está alto, para mim é uma maravilha. Para viajar é ruim, né? Mas para receber honorários... Então, você pode imaginar que o dólar a R$3, eu estava de um jeito, né? O dólar a 5, estava de outro, cobrando o mesmo valor de honorários, oferecendo o mesmo serviço. Ou seja, esse é o... Em regra, você cobra assim. Clientes internacionais, eles gostam de pagar, em regra, nos Estados Unidos. Então, você faz uma transferência, tem que manter uma conta nos Estados Unidos, que não é difícil de manter, é fácil. É só você abrir, é possível, né? Não omitam essa conta, obviamente, emitam a nota aqui no Brasil, né? Façam todas enfim, respeitem a parte tributária, porque, enfim, é complexo demais vocês não respeitarem isso. Tem uma boa contabilidade, né? Porque a gente está preocupado com a parte jurídica, deixa o contador cuidar. Cortou. Para uma parte dos clientes, é tranquilo você cobrar antes, né? Você trabalha com clientes de Europa, Estados Unidos, né? Bem, só que existe uma outra gama de clientes que é problemática de pagamento de honorários.
chinês é problemático, indiano, russo. Essa galera é uma galera que, se você der a chance, eles te dão um tombo. E aí, para você iniciar uma ação de cobrança, é uma ação de cobrança que demanda, obviamente, uma carta rogatória. E qual o custo de uma carta rogatória? Hoje, a custa processual de uma carta rogatória deve estar acima de R$5.000. Então, a desvantagem que eu vejo é essa, né, da cobrança. Né? Você tem que cobrar antes, né? Já houve esse aprendizado, você terminou o processo, aí quando você terminou, entregou o resultado, o cara falou assim, pô, mas não valeu tudo aquilo de honorários que você cobrou. Não valeu porque agora está pronto. Né? Aí o cara começa a entrar numa discussão de querer um desconto, de querer um valor melhor. Então, eu diria que essa é uma desvantagem, né? De você... uma das desvantagens, né? Não vou falar todos, então vou queimar o filme da área aqui, mas vou falar sobre essa desvantagem de você ter que cobrar upfront, né? A gente ou cria uma client's account aqui do cliente, né? O cliente deposita um retraining para a gente, que é um valor de retenção. Em regra, com clientes internacionais, você trabalha com um timesheet. Timesheet é uma tabela de horas e o cliente ou ele faz um contrato com você full service, que é um contrato completo, ou ele faz através da timesheet ali e você vai cobrando, porque, em regra, advogados no mundo, eles cobram por hora, né? Te respondi um e-mail, demorei 15 minutos respondendo o e-mail. Você cobra os 15 minutos de hora, você cobra, fiquei numa ligação com você 1 hora, você prepara essa timesheet. Essa é a forma mais aceita de cobrança internacional. Essa coisa aqui do Brasil, da gente pagar um inicial e vai até onde for, né, e o cara chega para você e fala assim, doutor, quero ir até Brasília, hein? Não sabe ele a complexidade de um especial, de um extraordinário, né? Não sabe ele que tem um firewall lá chamado Súmula 7 no STJ, que não passa nada. Ou seja, enfim, eu diria que uma das desvantagens é essa, cobrança, e sobre os honorários moleza, para receber a gente dá um jeito. Davi, foi uma perguntinha que eu tinha sempre uma curiosidade seguinte. Eu tinha um professor, Caldeira, não sei se vocês conheceram, ele falava o seguinte, primeira coisa, o cliente entrou no escritório, bate na mesa, honorário, fixa honorário, nem sem sentar na cadeira. Ele já falava assim, você vai no consultório médico, você não fala de honorários com o médico, ele manda você para a secretária. Ele te atende, falar que depois você leva a facada na secretária, aí você já tem um infarto ali, vai para o cardiologista depois. Quando o advogado, como é que ele faz? Ele senta com o cliente e fixa o honorário ali na hora, ou isso é prévio com a secretária, o pagamento, como é que negocia? Isso é uma coisa que talvez interesse muitos alunos. E você tem muita experiência nisso, como é que faz essa... Porque para nós é um jogo melindroso, lá fora não é uma coisa muito objetiva, natural da cultura, né? Como é que foi esse momento dramático aí? Então, honorários é a última linha do e-mail, né, na fonte menor, em regra, né, que você passa para ele. Não é a primeira. Primeiro você dá toda a apresentação do escritório, né, você dá todo o plano de ação que você quer, e aí pequenininho lá no final você bota o valor dos honorários. Enfim, brincadeira, né? Mas preço é uma coisa complicada, né? É sempre a parte mais sensível do trabalho, negociar com o cliente, os honorários. Quando a gente está falando de um cliente internacional, é mais fácil. É por isso que existe uma inclinação pessoal minha muito grande para a área internacional. Você fala preço com o cliente e ele não rateia, ele não duvida. Você passa o seu preço hora e ele segue, ele te dá uma retenção inicial e você vai trabalhando, consumindo, né, através daquelas planilhas de hora que você vai passando. Mas é complexo. Falando, a estratégia do médico ela é muito boa, porque você não tem o desgaste com o teu paciente nunca, né? Você está sempre com a sua relação preservada. Ali com o advogado, não. E a gente também tenta evitar ter essas conversas quando a gente faz essas retenções, porque no contrato de honorários a gente já manda a tabela num determinado momento do mês. Então, o cliente sabendo que ele está sem saldo de horas,
ele já faz um novo aporte de horas. Por quê? Porque, mundialmente, né, os grandes escritórios eles cobram por hora, você fazendo a timesheet. Então, você trabalha, em regra, com a timesheet. Ou seja, com essa planilha de horas. A não ser que o cliente ele pague, né, ele decida a fazer o pacote completo, né, com você no início. Ele paga no início, acabou, e você segue com ele até o grau recursal acordado. Mas... Picotou. Deu uma travadinha, Davi. Mas eu acho que deu para entender essa trajetória dos honorários, nesse momento delicado aí com o cliente. Parece que a rede está com alguns problemas, enfim. Se vocês conseguiram entender. Ficou inteligível, sim. Mais alguma pergunta, Natália, Gabriela? Sem perguntas. A gente podia tirar uma foto, né? De todo mundo. Com certeza. Todo mundo fazendo X. Quem quiser abrir a câmera. Isso é um gasto nosso, que a gente sempre tira a foto com o nosso convidado para a posteridade, né? E depois a gente encaminha para o convidado, né? Mas é uma praxe aqui do projeto para a gente salvaguardar a presença do palestrante nesse projeto e no nosso ambiente aqui. De antemão, eu já falei no início, esse tempo que você doou aqui para a gente, pro bono, né? É muito bom, e especialmente para os alunos. A visualização que tu trouxe, às vezes a gente pensa que não, mas a conversa do aspecto financeiro é uma conversa melindrosa. O exemplo que o Calegari fez aí, tu vai no médico, tu paga o que o cara te cobra. E às vezes eu estou para ir no médico e ele falou assim, se você quer recibo, é X. Se você não quer recibo, é menos X. Né? Ele fala na tua lata e acabou. Né? Aí tu fica assim, tá preso, sonegador. Quando ele não me der a nota, eu falo assim, agora tu tá preso. Né? Porque você está sonegando. Mas é uma coisa que tem que ser acordada para não ter problema posterior, né? E aquilo que tu frisou, nos Estados Unidos e na Europa, a visualização do advogado é alguém que cobra porque ele tem a capacidade de resolver o problema. Aqui no nosso ambiente social, o advogado resolve e o indivíduo no final assim, pô, doutor, o senhor ainda quer mais dinheiro? São diferentes aspectos culturais. Mas, voltando ao início aqui, agradecer muito a sua presença, essa experiência laboral que você está passando aqui para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, e aumentando o leque de oportunidades e futuramente concorrentes seus, né, nessa atividade internacional. Tem um lado, né, ele está fornecendo aqui o caminho das pedras, e ele assim, aquilo que aquele professor falou, o Davi falou, gostei da área, vou bater lá no escritório dele e pedir um estágio. É uma realidade. Não, mas é interessante, porque você dá uma luz ao aluno. Eu falo sempre aqui, quando eu fiz o FRJ, ninguém contava nada, era interessante, ninguém te contava nada. Hoje em dia, com a internet, com essa interação, você já vai captando, já vai se direcionando, e foi pensando nisso que eu criei esse projeto de extensão, para que o aluno tenha uma maior visualização de um horizonte que ele pode aportar. Né? Então, eu te agradeço muito essa visão que tu está trazendo dessa área de direito internacional para fortalecer e aumentar a visualização do aluno e do leque de expectativas e leque de oportunidades que ele pode abraçar. Né?
Isso é interessante, te agradeço muito. Professor Calegari. Sim, e a gente ficou muito feliz de ver um profissional Desculpa, recém-saído da faculdade. Estão me ouvindo bem agora? Agora Estou te estou. ouvindo, Calegari. Então, a gente ficar muito feliz de compartilhar com você, Davi, essa experiência toda, de abrir essa abertura cognitiva, né? Eu me lembro do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, grande professor de direito administrativo, né? E ele falando que ele foi cair no direito administrativo porque o pai dele, que era jurista, advogado, deu um livro de direito administrativo francês para ele traduzir. Então, ele traduzindo o livro de direito administrativo, virou um administrativista. E às vezes a gente fica batendo na porta de concurso, naquilo, e não fica fechado com uma possibilidade que a vida vai trazer para você. A vida, às vezes, te escolhe o seu caminho. E esse exemplo que o Davi colocou ali foi muito enriquecedor para a gente. Muito obrigado, Davi. Os dois, Davi. Vamos às fotos? Natália, Gabriela? Vamos às fotos. Uma foi, agora outra, para a gente garantir. Sempre tem alguém que sai de olho fechado. Agora foi, gente. Não tem errada. Uma dessas tem que ter servido. Muito obrigada pelo encontro de hoje. Foi muito bom. A gente convoca a Davi para tirar a foto da próxima vez. Eu te mando amanhã as fotos, né? E também o certificado. Tá legal? Eu te agradeço muito, Davi, já te falei, mas vou repetir, porque é sempre interessante a gente trazer essa visualização para o aluno, porque tem gente que é mais proativa, é mais engajada, se joga mais, né? Em correr atrás, em buscar, e outras pessoas não. Mas é sempre interessante, e o objetivo é esse, dar a luz e o foco da atuação. Eu dei aula na faculdade particular lá no Rio de Janeiro, aí num dia tinha um aluno que ia lá todo de qualquer jeito, né? Um dia ele apareceu terno, gravata e anel da OAB, aquele anel de advogado, né? Aí eu fiquei olhando para a cara dele, o que aconteceu contigo? Nem te conto, arranjei uma namorada. Eu falei, tu arranjou uma namorada e está todo de terno e com anel de advogado? Não, é que ela é estrangeira. Ela ficou irregular, eu cobrei do pai dela um dinheiro e advoguei, fui na Polícia Federal e consegui que ela permanecesse aqui. Eu falei, isso é estelionato, cara. Porque é só fazer o requerimento. Aí ele, não, mas agora já está tarde. Eu já acompanhei tudo. Eu falei assim, tá certo, sim, deixa para lá. Cada peça que aparece. Não, mas como é que se diz? O arrojo dele, não, agora já estou advogando. Eu falei, mas tu está no quarto período, tu está advogando aonde? Né? Estou advogando. Por aí vai. Isso aqui é proativo, ele está antecipando o futuro. Tá? Já começou a trilhar o caminho dele no direito internacional, tá vendo? Porque você vai na Polícia Federal, tem um monte de despachante lá, né? Que os policiais federais ficam expulsando, né? Ó, despachante não pode ficar. Ou seja, fez, né? Fazer o quê? Que bom. E o que ele cobrou, eu fiquei olhando, assim, nem tá. O quê? Quanto tu cobrou? Foi uma coisa que eu falei, pagaram? Pagaram. Eu falei, tá bom, deixa eu ficar calado. Deixa eu falar, né? Então, é isso aí. Pessoal, aqueles que ainda nos ouvem, semana que vem, dia 28, nós estaremos com uma delegada da Polícia Civil da DEAN, dando o parecer dela, o posicionamento dela dessa atividade na segurança pública. Né? Uma atividade interessante, é um nicho de mercado, né? E tem gente que gosta da área de segurança pública. Então, nós vamos trazer uma delegada da Polícia Civil da DEAN, titular da DEAN de Campos, que fará uma palestra mostrando o roteiro
de vida profissional dela e os aspectos de atividade nessa área laboral. Tá bom? Obrigado. Queria agradecer a oportunidade de compartilhar um pouquinho só da experiência. E agradecer o convite do professor Davi, do professor José, e reiterar, né, que é sempre muito bom poder falar para a UF, especialmente para a UF. Nós é que agradecemos. Tudo de bom a todos, tudo de bom, Davi. Sexta-feira, você aqui atuando pro bono para a gente. Tudo de bom, excelente final de semana. Aí, tu já tem a cota do escritório. Eu, não, já tive lá na UF, pô. Acabou. Esse mês eu não atuo mais pro bono. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Um abração a todos. Obrigadão, Acho hein? que ela deve A criar Natália caiu, né? outro link para a gente se encontrar. Se quiser parar a gravação. Não, Ainda já não. Ué, não parei, não? Eu tinha interromper a gravação. Agora Eu já